Finalmente, um novo ano começou e como sempre a gente já tem grandes lançamentos programados para chegar em breve nos cinemas. Tem franquia antiga voltando, muitos filmes que você nem imaginava que vão ganhar uma continuação. Filmes de ação, terror e claro, Marvel e DC também. Sério galera, esse ano promete muito, então se você quer saber os filmes mais imperdíveis que vão lançar, é nesse vídeo. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E 2023 pode ter sido um ano então caótico para o cinema, né? Com grandes altos e baixos. Foi um ano de extremos mesmo, né? Pro bem ou pro mal. E por causa da greve dos roteiristas, dos atores, muitos filmes mudaram de data, né? Muitos outros também que estavam em produção só agora voltaram. Então muita gente fica na dúvida, fica se perguntando como que ficou o calendário de filmes para 2024. Quais são os principais lançamentos que a gente vai ter? Pode não parecer, mas ainda tem muita surpresa vindo por aí. Alguns filmes, inclusive, que você nem estava esperando, mas já estão prontos para chegar logo nos próximos meses. Tipo, tem tudo para ser muito épico. Então, se você tá preparado, já vem comigo agora, meu querido cinéfilo, se está me conhecendo hoje, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal com o sininho ativado, porque desse jeito você vai receber mais vídeos toda semana e é importante demais para mim a sua presença aqui para começar com tudo mesmo esse 2024. Então, ao mesmo tempo, você me dá aquela força, né? E você fica informado sobre tudo. Valeu mesmo e vamos para a lista. Duna Parte 2. Sim, galera, finalmente depois de tantas dúvidas, né, e adiamentos que a gente teve, a continuação dessa história do escritor Frank Herbert, né, que parecia ser impossível de ser adaptada, vai finalmente ser finalizada pelo Denis Villeneuve. E aliás, esse diretor, né, o Denis Villeneuve, ele conseguiu então fazer mesmo uma adaptação, né, desse livro, que agradou uma maioria dos fãs e tal, e até as pessoas que não conheciam também a obra original, elas começaram a entender melhor esse universo, porque realmente foi uma boa apresentação, né, que ele fez lá no primeiro filme. Então agora que a gente vai ter a história engatando de vez, tem a chance de ser ainda mais épico, né? E até o ritmo que muita gente reclamou lá no primeiro filme pode melhorar bastante, porque agora a gente chegou nos momentos decisivos mesmo. Que bom que o diretor conseguiu, né? Pegar uma obra mais complexa, com muitos detalhes, né? E conseguiu decidir o que ele ia precisar, aproveitar o que ele ia precisar deixar de lado. O Denis Villeneuve, ele conseguiu mesmo fazer isso muito bem, né? Ele se aprofundou totalmente nesse universo de Duna. Então ele conseguiu apresentar uma abordagem bem específica para ele, com a jornada dos personagens também, né? Que aqui a gente deve ter mais personagens com mais desenvolvimento também e novos papéis e tal, uma importância maior, como por exemplo a personagem da Zendaya. Então aqui a gente vai ter a continuação da história do Paul Atreides, né? Interpretado pelo Timothée Chalamet, agora em Arrakis, né? Depois dele ter sido recebido pela tribo Fremen. Sem dúvida é um grande lançamento e também é impressionante, né? Como que eles conseguiram então fazer uma adaptação tão sólida, né? Dá para ver que os livros foram fundamentais mesmo para a equipe, para o diretor, ele conseguir fazer esses filmes, né? Eles realmente se basearam muito bem nisso. Então eu estou bem confiante que esse filme sim, ele vai ser ainda melhor que o primeiro. Kung Fu Panda 4, uma das melhores trilogias de animação recentes que a gente tem, né, na minha opinião, e agora tá voltando para mais um filme. Depois de um bom tempo, né, Kung Fu Panda 4 realmente vai acontecer, de um jeito que até parece um pouco com o que eu imaginava, sabe, que essa história, ela ia ir, para onde ela ia ir, sabe, tipo, para onde ia se caminhar se a gente tivesse um novo filme, né, que é justamente o Poe ele assumindo, então, uma responsabilidade ainda maior do que ele já tinha de Dragão Guerreiro, né, mais parecida com a que o Shifu tem. Só que aqui ele não vai necessariamente assumir o lugar do Shifu, mas ele vai treinar então um novo Dragão Guerreiro para assumir o posto dele. Então durante essa jornada do Poe, né, para se tornar esse líder espiritual agora do Vale da Paz, ele vai encontrar também uma nova vilã, que vai ser a Camaleão, que vai conseguir então roubar as habilidades dos inimigos, incluindo o próprio Poe e até mesmo o Tai Lung, lá do primeiro filme, ele vai finalmente voltar, né? E pelo que parece também a gente tem a chance dela conseguir os poderes dos outros vilões, até porque o Kung Fu Panda tem vilão bom demais, né? Então, só de ver os vilões antigos também de volta vai ser muito maneiro, né? Eu só fico na dúvida se esse filme realmente vai conseguir surpreender, né, na história dele, sabe? Porque
querendo ou não, o terceiro filme concluiu bem, né? E fica também a dúvida, né, de onde estão os 5 Furiosos agora, né? Com certeza eles não podem esquecer também de dar um papel importante para eles, né? Que ao decorrer dos filmes foi mais a tigresa que tinha de todos os 5 um destaque maior. Mas no geral, não sei vocês, eu tô até que bem empolgado, a animação tá lindíssima, tá, cada filme eles evoluem isso, né? Vamos ver se no filme vai valer a pena no final das contas e quem sabe até iniciar uma nova trilogia. Mickey 17. Agora um filme bem pouco falado, né, baseado no livro do Edward Weston, mas que tem o diretor do Parasita, o Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar lá de melhor filme anos atrás, né, e vai contar também com o Robert Pattinson no papel principal do Mickey Barnes, que é então na obra original de Mickey 17 um clone humano que é usado então para serviços de alto risco em um planeta alienígena. Isso porque ele consegue então voltar à vida caso ele morra durante uma missão. Inclusive ele já está na sua 7ª clonagem. Né? Então, a partir disso, já que ele mantém a sua consciência, a personalidade, a cada clonagem, a cada vez que ele vai revivendo, a gente tem então essa discussão no filme, né, de qual que é o propósito dele, que ele passa a se questionar e explora então o conceito da vida e da morte. Tipo, é uma premissa muito interessante e pode dar muito certo. Furiosa! E depois de muito tempo esperando, a gente tem um novo filme da icônica franquia Mad Max, novamente com a direção do George Miller, né? E diferente do que a gente imaginava, não é para ser mesmo uma continuação da Estrada da Fúria, né? E sim para contar, então, a história de origem da Furiosa que a gente vê lá naquele filme. E como ela se tornou, então, imperatriz, mas agora com a Anya Taylor-Joy no papel no lugar da Charlize Theron. Então a gente vai descobrir como que a Furiosa foi sequestrada no Vale Verde das Muitas Mães pelos motoqueiros liderados aqui pelo Dementos, né, que é o personagem do Chris Hemsworth, que inclusive nesse filme tá irreconhecível. Olha só pra isso, galera. E pelo trailer já dá pra ver que o clima pós-apocalíptico, né, no deserto, com muita destruição que a gente tá acostumado, vai continuar aqui com novos personagens também pra expandir o universo, né. E claro, é verdade também que nem sempre os prequels, né, que são esses filmes então que contam a história do que aconteceu antes da história original que a gente viu, eles geralmente não são muito bons, sabe? Mas esse sim, por causa do George Miller e dos envolvidos, eu acho que tem potencial para surpreender, justamente por causa dessa jornada da Furiosa, né? Que a gente nunca tinha visto. Mas um detalhe que me incomodou também, que eu fiquei mais dividido quando eu assisti o trailer, foram os efeitos visuais, né? Porque geralmente o George Miller, ele utiliza muitos efeitos práticos e tal, ele vai até o deserto para gravar, mas pelo visto aqui a gente tem bastante o uso da tela verde. Então eu não sei se isso vai prejudicar no final das contas, né? As cenas de ação, que a gente deve ter muitas nesse filme também. E pelo visto ainda, parece que eles vão se distanciar ainda mais dos filmes do Mel Gibson, né? Que já que num clássico filme, a história se passava no início do apocalipse, né? E aqui eles falam que é 45 anos depois. Mas a gente precisa lembrar também que o Mad Max só encontra a Furiosa lá em Estrada da Fúria. Então se o próprio filme que ela é mais jovem se passa 45 anos depois e o outro lá do Mel Gibson é no início, como que fica essa linha do tempo, né? Então provavelmente eles estão sim deixando esses filmes de lado e fazendo esses filmes recentes funcionar mais como um reinício total mesmo para a franquia, né? Planeta dos Macacos, o Reinado. E desde a última trilogia, né, a gente tem muitas especulações sobre o retorno de Planeta dos Macacos, né, que é uma franquia que foi se mantendo, melhorando, né, a cada filme lá na última trilogia e tal. Só que o inesperado aqui é que se passa 300 anos depois da morte do Caesar, né, em Planeta dos Macacos, a Guerra. Então é um salto temporal bem impressionante que a gente vai ter, né. E por causa disso o filme vai precisar trazer, então, um novo protagonista, que é chamado Noah aqui, né. E ele vai ter que lidar, então, com esse legado do Caesar, né, que permanece desde o momento do último filme até agora, né, nesse período temporal e tal. Tipo, ele até se transformou em um símbolo, sabe, para os macacos mesmo, num nível até religioso, né. Então fica a questão, né, se o diretor Wes Ball, que foi o diretor também confirmado para fazer o filme do The Legend of Zelda na Sony, um live action, né, vamos ver o que dá nisso. Eu só sei que a maior prova já vai ser esse filme do Planeta dos Macacos, né, se ele consegue fazer jus aos outros filmes e criar, então, uma abordagem diferente e tal, mesmo que siga o que o Matt Reeves fez lá com aqueles filmes do Planeta dos Macacos. Com uma sociedade, então, que foi reconstruída, né? Totalmente reconstruída depois desse salto temporal. Garfield fora de casa.
O Gato que Odeia Segundas-Feiras está de volta, né? É a famosa criação do Jim Davis, né? Para essas tirinhas de humor que a gente tem, clássicas do Garfield. Já ganhou vários filmes também, né? Um personagem que já ganhou várias séries animadas também, já teve em várias mídias diferentes. E agora vai ganhar um novo filme com o Chris Pratt dublando o Garfield, né? E o Chris Pratt já tinha dublado o Mario no ano passado e agora ele vai dublar o Garfield também. E o cara tá mesmo em tudo, né? Esse agente dele é muito bom. E aqui nessa história desse filme, a gente vai ver então o Garfield quando ele foi adotado pelo John, né? Quando ele era bem pequeno e tal, ele estava abandonado na rua. E a gente vai conhecer até mesmo o pai do Garfield, né? O Vic, que vai ser interpretado aqui pelo Samuel L. Jackson. E pelo visto vai fazer o Garfield então sair de casa junto com o Odd para tentar um assalto. Então, tipo, vai ser aquele filme divertido, sabe? Para ver mesmo com a família e tal, e parar para assistir, assim como foi o Super Mario Bros, né? E se der certo também, com certeza eles vão tentar fazer mais animações como essa no futuro. Eu ainda penso, né, se um dia a gente vai ter um filme do Garfield sem ele falar nada, sabe? Como nas tirinhas clássicas, né? Só com os pensamentos sarcásticos dele e tal. Mas eu não sei, né? Principalmente com um humor mais inteligente e menos bobinho também. Eu não sei, esse filme, esse trailer já deu uma vibe mais bobinha pra mim, mas que pode ser legal. De qualquer forma, eu acho que pode ser um filme legal. Então, por isso, vale a pena mencionar aqui. Ballerina! É um fato que desde 2014 o primeiro John Wick mudou o cenário dos filmes de ação, né? Com lutas mais realistas e tal. É uma proposta bem única do Chad Stahelski, né? Que era justamente o coordenador de dublês do Keanu Reeves lá em Matrix. Então, a partir disso, eles fecharam essa parceria para um novo filme de ação, né? Que foi o John Wick, que deu tão certo que virou uma franquia, né? Quem imaginava? E com 4 filmes até agora, né? E com a confirmação do 5º também, que eu não sei como é que eles vão fazer, mas eles já confirmaram porque esse filme ele só vai crescendo a cada filme, né? A bilheteria só vai aumentando, então claro que eles iam tentar aproveitar isso ao máximo. E com tanto sucesso, era esperado também que ia surgir derivados de John Wick, né? O primeiro deles foi a série Continental, né? Que a gente tem lá na Amazon pelo Prime Video. Então, para expandir ainda mais esse universo, né? Mas o primeiro filme derivado mesmo vai ser Ballerina com a Ana de Armas, né? Que ela vai ser, então, uma dançarina que planeja uma vingança brutal contra os assassinos da família dela. Então, dá pra ver que é a mesma pegada mesmo do próprio John Wick, né? Aliás, foi escrito pelo mesmo roteirista aqui. Então, é a tentativa deles de criar uma nova franquia, então com base no John Wick, né, o que é muito mais fácil do que se eles fossem fazer uma outra franquia original. E eu sei que o lance do John Wick também nem é tanto a história assim, né? Mas eu espero que eles possam inovar de alguma forma nesse filme, sabe? Senão a fórmula John Wick vai começar a perder o efeito. Divertidamente 2. Mais uma grande franquia da Pixar que está retornando, dessa vez um dos meus filmes favoritos da Pixar dos últimos anos, né? Que eu não imaginava que ia ganhar uma sequência, mas é claro que a Disney não ia deixar essa ideia de lado, né? Que é uma franquia recente, mas que consegue lucrar muito, né? Ser bem popular por todo mundo. Dá pra ver isso logo no lançamento do trailer, né? Que já deixou todo mundo no hype, inclusive eu, né? Principalmente porque agora a gente vai ter novas emoções também para se juntar aos personagens que a gente já conhecia. Dessa vez a ansiedade, a inveja, o tédio e a vergonha. Então faz totalmente sentido, né? Porque o foco aqui dessa história vai ser a vida da Riley na adolescência, né? Eles vão explorar nesse filme mais desse lado. E eu gostei bastante do primeiro até, eu acho que tem muitas possibilidades para eles explorarem aqui agora, né? Eu só espero que eles não façam mais do mesmo, né? Só para aproveitar mesmo o sucesso do primeiro filme. E é uma ideia interessante até essa de Divertidamente, né? Então eu vou dar o voto de confiança da Pixar dessa vez, que ela não vai decepcionar, né? E vocês? Será que a Pixar vai voltar para a era de ouro dela? Já comenta aqui embaixo. Deadpool 3. E outro estúdio que está precisando voltar para a era de ouro dela, né, é a Marvel, porque desde o início da fase 4, né, com Viúva Negra, depois Thor, Amor e Trovão, as séries Mulher Hulk, Miss Marvel, agora a Invasão Secreta também, tudo começou a desandar totalmente. E a maior prova disso é os fracassos da fase 5, né, com Quantumania e as Marvels também, que nem conseguiram se pagar. Então, tipo, a Marvel ela tá enfrentando um momento que ela nunca enfrentou antes, né? E eu acho que esse filme, sim, ele vai ser decisivo para
para tudo isso. Eu espero que ele seja muito melhor do que todos os outros que a gente tá tendo, né? E eu acho que vai ser bom até pra Marvel ter só um lançamento esse ano, né? Justamente para eles conseguirem se reorganizar, então tentar consertar todos os planos que estavam dando errado, né? Inclusive o próprio Kang do Jonathan Majors, né? Que não vai mais continuar. Então o Deadpool 3 vai ser fundamental, né? E além de ser o único filme do MCU esse ano, ele também vai ser o primeiro filme do MCU com uma classificação para maiores de 18 anos, né? Assim como foram os 2 outros filmes. Então, pelo visto, a Marvel não vai mexer na violência, no humor mais pesado que os outros filmes tinham, né? E se fosse só isso também, mais uma história do Deadpool, a gente já ia ter uma diferença, pelo menos, dos outros filmes, né? Mas junto com isso, esse filme também vai ser mais ou menos o que a gente teve lá em Sem Volta Pra Casa pro Homem-Aranha, né? Que, tipo, é mais na nostalgia mesmo, só que aqui pros X-Men da antiga Fox, que ajudaram muito, inclusive, lá nos anos 2000, né, nessa volta dos super-heróis, junto com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E a gente vai ter o retorno também do ator que foi fundamental para tudo isso, né, que é o Hugh Jackman, finalmente retornando, então, como Wolverine desde o Logan de 2017, que a gente não imaginava, né, que ia ser o final dele no papel. Mas, finalmente, ele vai encontrar, então, o Deadpool do Ryan Reynolds, que a gente sempre imaginou como seria, né, e realmente vai acontecer agora, e, claro, com o uniforme clássico também, amarelo e azul, que a gente sempre via nos quadrinhos, sempre ficou pensando, né, quando que ia aparecer, nunca foi pro cinema, também vai aparecer e, tipo, ficou perfeito mesmo. Então, esse filme, ele é puro hype, né, promete muita nostalgia mesmo e também impactar bastante, né, na saga do multiverso, mais ainda do que todos os outros filmes, né, e é o que parece que vai rolar, inclusive a gente deve ter um envolvimento da TVA, né, que tem sido muito especulada para aparecer nesse filme também, talvez o Mobius e os outros supervisionando o caos que deve rolar nesse filme com o Deadpool, né? Sem dúvida tem muito potencial de ser um filme que realmente muda as coisas no MCU, né? Será que vai salvar a Marvel esse ano? Porque do lado da Sony, com aqueles filmes dos personagens do Homem-Aranha lá, que ela faz sem o Homem-Aranha, né? Os filmes do universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, tá complicado, porque só esse ano a gente tem Madame Teia, Kraven e Venom 3. Tipo, ninguém aguenta mais. Coringa 2. O primeiro filme do Coringa é um projeto que nasceu de um jeito que não parecia que precisava acontecer mesmo, né? Tipo, uma história solo só do Coringa, sabe? Principalmente sem o Batman, né? Mas se tem um vilão que poderia testar isso, né? É justamente o Coringa. No caso, de um jeito 1000 vezes melhor também do que foi com o Venom na Sony, como eu disse. Aliás, esse era o meu medo também que acontecesse, né? Mas logo foram saindo, né, as primeiras informações desse filme com o Joaquin Phoenix envolvido, as primeiras fotos, o primeiro trailer. Então já dava pra ver que a gente tinha uma coisa diferente ali, né? E foi sim, sem dúvida, uma das maiores surpresas dos últimos anos na DC, né? Conseguindo a marca surreal, inclusive, de 1 bilhão em bilheteria. E com tanto sucesso, né? Mesmo que seja um filme isolado que Todd Phillips pensou, era esperado então que a Warner ia querer fazer uma continuação, né? Um filme de 1 bilhão, é óbvio que eles iam correr para fazer isso. Então, pelo visto, eles vão ir para outro lado aqui agora, então, na história do Arthur Fleck, né? Agora que ele tá preso no Asilo Arkham. E em algum momento, com certeza, ele vai se libertar, né? E dessa vez a gente vai ter então a parceria dele com a Arlequina, que vai ser interpretada pela Lady Gaga, que foi uma escolha bem inusitada até, né? Mas pode até combinar muito bem, né? Ela pode mandar bem e tal. Eu tô até que confiante nisso, ainda mais pensando que esse filme vai ter alguns trechos de musical, né? Aliás, tá dando o que falar isso também, né? Muita gente odeia essa ideia, mas eu acho que pra essa versão do Coringa, pelo menos, tipo, até que poderia ser encaixado mesmo, sabe? Essa parte do musical. Não significa que vai ser totalmente musical o filme, talvez alguns trechos, né? Principalmente porque esse Coringa, ele já tem aquelas cenas de dança lá no primeiro filme, né? Na escadaria e tal, aquela dança no banheiro que ficou icônica. Então, dependendo de como eles vão fazer, pode dar muito certo ou muito errado, né? É aquele tipo de filme que vai dividir muito a galera, né? Eu só espero que dessa vez a gente não tenha também aquela polêmica, sabe? Que teve na época, lá do primeiro filme, foi uma polêmica ridícula mesmo. Tipo, eu lembro como que foi ridículo na época de lançamento do primeiro filme, todo aquele alarde, né, que a imprensa fez, falando que o filme glorificava a violência ou coisa do tipo, que era perigoso e tal, sendo que desde o começo esse filme já era para maiores de 18 anos e não fazia sentido nenhum isso, né? Mas como muitas coisas que a imprensa faz, isso foi um tiro no pé porque ajudou muito mais a repercutir o filme. Sonic 3.
Pra quem curte games, né, o ano vai fechar com chave de ouro, com a conclusão da trilogia do Sonic, e nem parece real, né, porque esses filmes eles tinham tudo pra dar errado mesmo, mas ainda bem que a Paramount voltou atrás, né, na decisão do visual do personagem lá na época do primeiro filme, né, ela refez totalmente do zero, né, e deixou muito mais fiel também com o personagem, né, ela ouviu as reclamações e conseguiu mudar a tempo. Então, tipo, isso já garantiu muito sucesso também, que as pessoas, elas voltassem, então, se interessar, né, a confiança meio que voltou. Então foi uma jogada de mestre mesmo, né? Como que eles lidaram com essa situação e tal, de um jeito que a maioria dos estúdios jamais iria fazer, né? E cada vez mais eles se aproximam dos jogos então, né? Por exemplo, no segundo filme, né? Que a gente já tem um foco menor mesmo nos humanos e tal, para dar lugar pro Sonic, pro Tails e pro Knuckles também, né? Então, tipo, isso já foi muito bom. Dá pra ver que eles estão querendo acertar e por isso esse filme, esse terceiro filme, eu acho que tem potencial para superar os dois outros. Tipo, por enquanto a gente ainda não tem também, não sabe se o Jim Carrey ele vai continuar como o Robotnik, né? Se ele vai voltar e tal, porque ele desaparece no último filme, né? E o ator também já disse que era o último filme dele. Não sei se isso vai mudar, mas a gente já tem a cena pós-créditos também, que deixa pro grande vilão, né, do terceiro filme, que vai ser o Shadow, que é justamente a contraparte sombria do Sonic, né, e originalmente criado pelo avô do Robotnik. E ele é muito mais poderoso que o Sonic também, né, até por isso ele foi mantido aprisionado pelo governo americano, né. Então, pelo visto, eles vão manter isso aqui nesse terceiro filme e promete ir ainda mais fundo, né, nesse universo do Sonic que a gente conhece, né. Eu gosto bastante, eu acho que tem potencial para ser o melhor dos três. E aí, o que você acha? Para você, qual desses filmes aqui que eu falei vale a pena assistir no cinema esse ano? Para qual você tá mais empolgado? Tem algum que faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo a sua opinião, se inscreve aqui com o sininho ativado para não perder nada e não sai do vídeo ainda. Faz uma maratona no canal, tem vários vídeos com retrospectiva aqui do último ano e muitos outros vídeos com várias curiosidades nerds para vocês. Valeu demais, muito obrigado e até mais.